Olá, pessoal. Como eu falei para vocês, separar no modo físico, agora eu vou separar, dividir e conquistar no modo religioso, ou seja, espiritual. Ok? Vamos lá? Pessoal, na época de Cristo, até o século IX, as pessoas elas não tinham medo. As pessoas não sabiam o que era o medo. Você podia chegar para elas, se elas estivessem passando alguma dificuldade, alguma coisa, você podia chegar para elas e falar: ó, isso aí é obra do diabo. Para eles, entrava no ouvido e saía no outro. Por quê? Porque eles seguiam Cristo. Eles entenderam aquilo que foi lhe dito, aquilo que os grandes profetas passou para a gente, e essa ladainha que a gente ouve hoje toda aí, entrava no ouvido e saía no outro. Só que a igreja, ela viu que os seus templos não estavam engrandecendo, os seus templos não estavam se enchendo. Aquilo que Cristo criou, um templo para que os apóstolos falassem sobre o reino do céu, né, o modo de se falar, as bondades de Deus, o que Deus queria para essa humanidade, eles viram como um comércio, e é o que é hoje, tá? Então, separar o povo espiritualmente, isso começou no século XI, se eu não estou enganado, entre o século XI, ou não estou bem enganado, qualquer coisa eu corrijo em um texto. Mas, como que isso se iniciou? A igreja viu que os seus templos não estavam lotando, que eles não estavam conseguindo trazer pessoas fiéis para dentro dos seus templos. Então eles pararam e começaram a analisar. O povo precisa sentir medo. Uma coisa que antes era chamada de purgatório pela igreja, veio um cidadão, eu acabei esquecendo o nome dele aqui agora, mas eu vou procurar nas aulas, vou ver nos livros se eu encontro. Veio um cidadão e falou: a gente precisa pôr medo nas pessoas. Então o que eles fizeram? Eles criaram um cenário. Dentro desse cenário eles colocaram os seus personagens. Lá dentro desse cenário eles deram um nome chamado de Inferno e colocaram os seus personagens. K, D, Sa, D, os nomes, né? Chegaram para as pessoas e falaram: ó, se você errar aqui na Terra, se você pecar, você vai lá para baixo. Você vai lá pro inferno, lá pro fogo. Com o tempo, isso aplicando-se à mente das pessoas aos poucos, e elas passaram hoje a sentir medo. Isso é uma criação da igreja, tá? Isso é uma criação. Inferno não existe, tá? Mais pra frente eu vou falar muito sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que nós chamamos de alma, que nós chamamos de espírito. E vocês vão entender, quando vocês conectar ao todo, vocês vão ver que não existe. Isso é uma criação. Não é à toa que hoje, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, você chega para ela: ó, precisa ir para a igreja. A primeira coisa que eles falam: ó, isso é obra do diabo. Mas e aí? Fica difícil, não fica? Aquela pessoa que já estava passando por essa dificuldade, por esse momento, ouve uma coisa dessa, o mundo se acaba para ela. Literalmente, o mundo se acaba para ela. Por quê? Porque ela precisa de ajuda. Ela precisa de um apoio, de uma ajuda, de um conselho, de uma visão, de um caminho, de um direcionamento. Ela já se perde todinha, o mundo se acaba para ela, literalmente, tá? O mundo se acaba para essa pessoa, literalmente, porque ela passa a acreditar nisso. Ela passa a colocar isso na sua vida como se fizesse parte dela. Então, o que eu digo para vocês nesse tema: separar, dividir e conquistar. Hoje nós temos um povo separado fisicamente e separado espiritualmente. Um povo que acredita no mal, acredita nesses nomes aí que eu citei. Eu vou colocar aqui embaixo qualquer coisa, vocês leem. E pessoas que estão em cima do muro, tá? Pessoas que não sabem no que acreditar. Pessoas que estão literalmente perdidas. Por quê? Porque ouviu alguém falar: ah, você veio do macaco. Ah, não, você veio do jardim do Éden. Ó, o seu pai é Adão, a sua mãe é Eva. Essas
divisões, essas separações, elas têm objetivo na vida de vocês e vocês nunca perceberam, falando espiritualmente. Mas Cristo apontou isso várias vezes, aponta, muitos outros que vieram depois dele, como Allan Kardec, aponta que essa separação, ela foi e é proposital, tem o seu objetivo, que é desconectar vocês de Deus. Literalmente, nós temos um único meio de comunicação com Deus, que é o nosso coração, a nossa intuição. E você que está me assistindo agora, você sabe muito bem, quando você foi fazer qualquer coisa errada, você sentiu no seu coração que aquilo que você estava fazendo não era certo. Isso é Deus falando com você. É Deus te direcionando. É Deus te guiando. Você fez errado por algum impulso. Impulso que são vários. Impulso que eu nem vou falar aqui porque é de monte. Você sabia que estava errado, mas você mesmo assim fez. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, poderia até falar mais por aqui, mas não dá. Sejamos um povo unido. Sejamos um povo no qual tudo seja um só. Que tudo aquilo que nós decidimos esteja dentro de coisas melhores, para que nós construímos futuramente um mundo melhor para os nossos filhos ou para os nossos netos. Poderia falar mais, mas não dá, ok? Obrigado e até um próximo vídeo.